Pacto é um acordo, uma aliança, uma promessa, uma união entre duas ou mais pessoas. Você pode fazer um pacto com o seu amigo de nunca mais beber café, por exemplo. Você pode fazer um pacto com o seu pai de nunca mais mentir. Você pode fazer o tipo de pacto que você quiser, com quem você quiser, inclusive com o diabo. Mas fazer um pacto significa que você tá preso àquele compromisso e àquela pessoa. Então, como seria fazer um pacto com o diabo? Qual seria o acordo? Será que no seu nome artístico teria que ter alguma referência? Será que você teria que escrever sobre ele nas suas músicas, mas de maneira subliminar? Será que os seus brinquedos seriam amaldiçoados? Será que você teria que vender a sua alma para ele ou a alma de várias crianças? A verdade é que pacto com o diabo não faz nenhum sentido, inclusive no âmbito religioso. Porque quem fazia pacto com as pessoas era Deus e não o diabo. E mesmo indo contra a própria Bíblia, a Igreja Universal espalhou por aí que a Xuxa tinha um pacto com o diabo. E por mais absurdo e tosco que isso possa parecer, muita gente acreditou nessa história. Hoje a gente vai falar sobre a Xuxa e o pacto. Vamos lá. Maria das Graças Xuxa Meneghel começou sua carreira como modelo quando ela tinha 17 anos. Em 1983, ela foi chamada para ser a apresentadora do Clube da Criança na TV Manchete com apenas 20 anos de idade. Em 1986, ela foi trabalhar na Globo como apresentadora do Show da Xuxa e ali ela montou seu império e virou a rainha dos baixinhos. A primeira polêmica envolvendo a Xuxa foi um filme que ela fez em 1982, e nesse filme ela faz uma adolescente de 16 anos que trabalha com fuk, e essa adolescente seduz um menino de 12 anos e aí leva ele pra cama. Na época, o ator tinha 12 anos e a Xuxa tinha 19 anos. É bizarro, é esquisito, é desconfortável e a própria Xuxa diz que se arrependeu de ter participado desse filme e por isso, de 1991 a 2018, ela conseguiu barrar o filme judicialmente, ou seja, ela conseguiu impedir que o filme fosse exibido. Mas ela fala abertamente sobre o filme e deixa claro que foi ficção, ou seja, não aconteceu nada entre ela e o ator. Só que nessa época, de 1982 a 1983, além do filme polêmico, a Xuxa também apareceu na capa da Playboy. E aí depois, em 1983, ela virou apresentadora de um programa infantil. Então as pessoas começaram a usar isso contra ela, não pegou muito bem pra imagem dela. Mas esse foi só o começo, porque as coisas pioraram, ela fez pacto. Essa história começou em 2008, quando saiu na capa da Folha Universal, que é o jornal da Igreja Universal, a seguinte matéria, e eu abro aspas. Nos Estados Unidos, pastor acusa a apresentadora Xuxa de ter aliança com o diabo e diz que ela vendeu a alma por 100 milhões. As supostas relações entre alguns artistas famosos e rituais satânicos causam polêmicas há várias décadas. Fecha aspas. Aí eu fico assim, me perguntando, me questionando, como que o pastor sabe o valor exato? E eu fico pensando também, será que o diabo ele paga boleto? Será que ele passa no cartão? Será que ele tem alguém pra administrar as dívidas dele? Hoje eu paguei o pacto com o Cláudio, amanhã eu vou pagar o pacto com a Xuxa. Como será que ele administra o trabalho dele? Enfim, a Universal começou a distribuir esses folhetos falando do suposto pacto com a Xuxa. O vídeo do pastor falando do pacto caiu nas redes sociais e aí foi montado o circo. Esse pastor, Josué Irion, ele foi o pioneiro em falar que tudo era do capeta. Foi ele que começou essa fofoca de que a Disney era do diabo, que a Disney era do capeta, que tinha mensagens subliminares, e foi ele que começou essa história da Xuxa. Primeiro, ele implicou com o nome dela e ele disse que era o nome de dois demônios brasileiros, Oxu e Orixá, e daí forma-se Xuxa. Eu procurei por Oxu e eu não achei nada, mas eu sei que Orixás são divindades da mitologia africana. E entre eles tem o Exu e o Oxum, então talvez esse Oxu que o pastor falou é um desses dois, mas eu posso dar errada. Enfim, o pastor afirma que são demônios brasileiros, mas na cultura africana são entidades. E eu quero saber de onde foi que esse pastor tirou o nome desses dois demônios brasileiros, porque a Bíblia não fala nome de demônios. Tem Satanás, Diabo, Belzebu, que significa rei das moscas, Belial, que significa inútil, e Abaddon e Apolion, que significa destruidor, mas todos esses nomes se referem ao mesmo ser, que é Lúcifer.
A Bíblia também fala nome de deuses pagãos, mas eles não são demônios, eles são deuses. E eu só tô citando a Bíblia porque ele é um pastor evangélico que tem como base a Bíblia. Só que a Bíblia não fala o nome de demônios, então de onde foi que ele tirou esses nomes? E o que ele quer dizer com demônios brasileiros, se a ideia de demônio é anjo caído, então ele não tem uma nacionalidade? Aí ele continua dizendo que ela vendeu a alma por 100 milhões de dólares e que 2 vezes no ano ela tem que ir na igreja de Satanás em São Francisco para doar sangue. De onde foi que ele tirou essa informação? 100 milhões de dólares para doar sangue 2 vezes por ano? Que instituição é essa? É o SUS? E ele também fala, e eu abro aspas, eu vi um filme na Argentina dela dormindo com o seu próprio filho. Eu fecho aspas. Lembra o rolê da polêmica do filme que eu falei? Então, ele foi além e disse que o menino era o filho dela. Ele continua dizendo que ela criou uma boneca e que essa boneca tirou a vida de uma criança aqui no Brasil. E aí no fundo dá pra ouvir uma mulher falando, oh my god. Nessa mesma pregação, ele fala que o boneco Barney é usado para sacrifícios e para comer partes humanas. E as pessoas acreditam nessa história. Essa mesma revista da Universal fez uma matéria sobre a banda Iron Maiden e ela diz o seguinte, eu vou abrir aspas de novo. Juventude perdida compra ingressos para show de músicas do diabo. E aí embaixo tem escrito, totalmente emaconhados, os jovens gritam Maiden, Maiden e comemoram a aquisição do ingresso para o culto ao tinhoso. Eu fecho aspas. E era esse tipo de coisa que as pessoas acreditavam em 2008. E algumas acreditam até hoje. E sabe no que mais as pessoas acreditavam? Que nas músicas da Xuxa, se ouvidas ao contrário, tinha uma mensagem subliminar. De acordo com essas pessoas, se você virasse o CD da Xuxa ao contrário, você encontraria mensagens subliminares de adoração ao diabo. Na música Meu Cãozinho Xuxo, a mensagem era... Meu anjo é o diabo e o mundo tem que ter esse seu amor que recebo. Na música Marque um X, ela fala X 3 vezes, ou seja, 666, 666, capeta, pacto. Na música Doce Mel, a mensagem era sangue, 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 parece que Exu não sai daqui. Na música Quem Quer Pão, ela diz ah, não vai ao céu, fique ao lado do diabo. E a música mais clássica de todas, Hilarie, que se tocada ao contrário, você invocava 5 tipos de demônio diferentes. A lenda urbana era a seguinte, um ex-bruxo virou pastor evangélico, ele começou a dizer que Hilarie tinha a ver com Herê, que são as crianças do candomblé, e a igreja considerava pequenos demônios. O compositor da música, Cid Guerreiro, disse que Hilarie vem de hilária, porque a Xuxa era uma pessoa muito engraçada, ela era uma pessoa hilária. O iê vem de iê, uô, que era um refrão muito usado na Bahia, e ele queria algo forte pra usar na música, daí veio o Hilarie. Além disso, no CD tinha uma música chamada Dança do Bambolê, então ele colocou esse iê pra rimar com bambolê. E essa é a origem da música de acordo com o criador dela. E ele também disse que pra você pegar o CD, colocar ao contrário pra procurar mensagens, você tem que ser muito desocupado. E Cid Guerreiro, você está muito mais do que certo, porque o que o povo brasileiro é um povo desocupado. O que não faz falta um emprego na vida da pessoa? Além do rolê das músicas ao contrário, teve a história da boneca encapetada da Xuxa e esse sim foi um surto coletivo. A matéria é de 1989 e diz o seguinte: boato macabro da boneca da Xuxa toma conta da cidade. A matéria explica que essa história tem 2 versões e as 2 versões acontecem em Sorocaba. Na primeira versão, uma menina dormia todas as noites com a boneca da Xuxa e aí, em uma dessas noites, o capeta entrou na boneca e a boneca atacou a menina que não sobreviveu. Na segunda versão, a história conta que uma menina queria muito uma boneca, que ela via a boneca na TV e ela falava, mãe, eu quero muito essa boneca, eu gosto muito dessa boneca, eu quero essa boneca. Só que a mãe, saco cheio da menina enchendo o saco dela, falando da boneca, falou assim, olha aqui, querida, eu só vou comprar esse diacho dessa boneca se o capeta me der o dinheiro pra comprar essa boneca. No dia seguinte, o que tinha lá na porta da mãe? Isso mesmo, o valor exato pra comprar a bendita da boneca. A mãe foi na loja, comprou a boneca pra criança e levou pra casa. A menina abriu o pacote da boneca e super feliz, deu um abraço apertado na boneca, porque ela finalmente tinha ganhado aquele diacho daquela boneca. Mas a boneca se transformou, cresceram peitos na boneca, cresceram garras nas bonecas e ela atacou a menina, que também não sobreviveu. E essa é a história da boneca da Xuxa amaldiçoada.
Não se sabe quem começou essa história, não se sabe em que bairro começou essa história, mas foi um surto coletivo e as pessoas realmente acreditaram nessa história. A lenda diz que a mãe entregou a boneca pro monsenhor da igreja católica e esse monsenhor trancafiou a boneca dentro da igreja da catedral. E o que foi que aconteceu? As pessoas acreditaram na história e elas foram na igreja atrás do padre pra ver a tal da boneca amaldiçoada. O padre teve que fechar as portas da igreja e ele teve que ir atrás da polícia e da imprensa pra falar: gente, pelo amor de Deus, não tem boneca aqui não, vocês estão malucos da cabeça. Por coincidência, essa história aconteceu em 1989 e em 1988 tava lançando um filme sobre um boneco assassino possuído, que era o primeiro filme do Chuck. E aí, vocês já devem imaginar o que aconteceu. As pessoas acreditaram na história do Chuck e colocaram o demônio do Chuck na boneca da Xuxa. A Xuxa já falou sobre todas essas polêmicas e, obviamente, ela não tem um pacto com o capeta. Ela diz que, na verdade, ela tem uma relação de amizade e respeito com o cara lá de cima, porque senão ela não teria conquistado tudo que ela conquistou na vida. Em 2008, ela processou a Igreja Universal por causa do jornal, falando que ela tinha feito pacto, e em 2012 ela ganhou esse processo e a Igreja Universal foi condenada a pagar 150 mil reais pra Xuxa. E essa foi a história sobre a Xuxa e o pacto. Eu admito que eu não fazia ideia de que a Igreja Universal tinha começado essa história e que tinha um pastor que espalhava essas lendas urbanas nas pregações dele e as pessoas acreditavam. Eu já tinha escutado muita coisa que esse cara falou através de outras pessoas, então ele plantou minhoquinha na cabeça do brasileiro. Por isso é sempre bom se informar, ir atrás da informação e ter certeza do que a gente tá ouvindo e ter certeza do que a gente tá acreditando. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado. Dá um like, porque ajuda o canal. O YouTube fala assim: olha, as pessoas gostam desse vídeo, então eu vou recomendar ele. Se inscreva no meu canal se você quiser, me siga nas redes sociais. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. E vem aí, hein? Vem aí, caso criminal. 7 pecados capitais, tá vindo aí. Aguardem. Tchau.